Fala galera, eu sou a professora Michele Granado e você está no canal Matemática 10. Vamos nessa? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é sobre zeros da função de segundo grau, os zeros da função quadrática, beleza? Então a gente vai estudar um pouquinho o que são os zeros da função de segundo grau. Tranquilo? Ó, vou deixar aqui nos cardzinhos link dos vídeos iniciais sobre função de segundo grau, beleza? Para que você possa assistir na sequência e entender aí desde o início o funcionamento, a definição, como que a gente trabalha com uma função de segundo grau, beleza? Então, vem comigo, vamos lá. Olha só, primeira coisa, vamos definir o que são os famosos zeros ou raízes de uma função de segundo grau. Então, chamam-se zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a sempre diferente de zero, os números reais x, tais que a minha f de x seja igual a zero. Então, resumindo isso aqui, vamos traduzir, vamos resumir, vamos exemplificar essa frase. Essa frase me diz o seguinte, que os zeros ou as raízes da função nada mais são do que os valores de x que tornam a função igual a zero, que faz com que a função seja nula, que faz com que a minha imagem seja zero. Ou seja, eu estou atrás de candidatos para os valores de x que, quando entrarem nessa função, eles terão imagens igual a zero. Então, isso é o zero ou raiz da função. E como é que a gente vai encontrar esses benditos valores de x? Vamos fazer a função f de x se tornar igual a zero, certo? Então, as raízes dessa função, ou zeros da função, nada mais são do que as soluções de uma equação de segundo grau. Porque quando eu pego essa f de x igual a zero, eu estou dizendo que toda essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c, isso tudo aqui tem que ser o quê? Zero. Eu estou dizendo isso. Porque eu estou dizendo, olha, f de x, você é igual a zero. Então, toda essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c, tem que valer zero. Então, a minha função se torna o quê? Uma equação do segundo grau. E para achar as soluções, para achar os zeros ou as raízes da função, a gente pode usar a nossa querida fórmula de Bhaskara, que pode ser escrita assim. Ela me diz que o nosso querido x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e toda essa galera dividido por 2 vezes a. Muita gente vê a fórmula de Bhaskara escrita assim, ó. Tem pessoas que escrevem assim, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois dizem que o x é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Existem pessoas que calculam esse delta aqui primeiro, para depois substituir, ao invés de calcular tudo junto, beleza? Então, você pode ver a fórmula de Bhaskara escrita assim, ou você pode também tê-la escrita assim. Essa galerinha aqui de dentro, que é o nosso delta, aparecer escrito aqui separadamente, fazendo um cálculo inicialmente. Beleza? Então, pessoal, depois a gente ter relembrado a fórmula de Bhaskara, né? É um assunto já estudado aí antes de estudarmos funções. Eu acredito que vocês já viram, né, falar sobre a fórmula de Bhaskara para resolução de equação de segundo grau. Então, para relembrar, a quantidade de raízes que uma função de segundo grau tem, que uma equação do segundo grau tem, ela depende do valor obtido para aquele radicando que aparece lá na fórmula de Bhaskara. Deixa eu voltar aqui a tela, ó. Essa raiz aqui, ó, é um radicando. A quantidade de soluções, a quantidade de raízes ou zeros dessa função depende desse radicando. Depende do resultado de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o nosso querido delta.
Então, vamos voltar. Esse delta recebe o nome de discriminante. Então, quando vocês ouvirem alguém falar o discriminante de uma equação de segundo grau, é o delta. Então, quando o nosso delta é positivo, nós temos duas raízes, duas soluções, dois zeros. É o que a gente costuma chamar de x' e x duas linhas. E eles são distintos. Quando o delta é zero, existe uma única raiz real. Por que ele diz que existe uma única? Porque a gente vai encontrar que o x' é igual ao x duas linhas. Então, por isso que ele diz, ó, uma raiz real. Beleza? Porque eles serão iguais. E toda vez que o delta é o quê? Negativo, não vai haver uma raiz real. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Porque muita gente diz que não existe raiz quadrada de número negativo. Peraí, não existe raiz quadrada real de número negativo. Não existe um resultado real no conjunto dos números reais, beleza? Mas tem como trabalhar sim com raízes quadradas de número negativo no conjunto dos números complexos. Isso aí é um assunto para outras aulas, beleza? Então é importante dizer que toda vez que o delta é negativo, não existe raiz real. Aquela equação não tem solução no conjunto dos números reais. Por isso, galera, eu vou voltar aqui na outra tela. Por isso que muita gente, ao invés de já começar a trabalhar com essa fórmula, prefere calcular o delta primeiro. Porque se porventura ele calcular esse delta e ele der negativo, ele já para aqui. Ele não perdeu tanto tempo fazendo tantas substituições. Ele já calcula ele separadamente. Beleza? Esse é um dos motivos. Então, recapitulando, o que são as raízes de uma função? O que são os zeros de uma função? Nada mais são do que as soluções dessa função quando ela é igualada a zero. Ó. Os zeros ou raízes são os valores de x, de modo que a minha função seja igualada a zero. Então, vamos treinar, vamos fazer exemplo, certo? E a gente, nesse treino, a gente vai ver como é que resolve. Antes da gente partir para o treino, vem uma pergunta. E se a gente não quiser usar a nossa velha e boa fórmula de Bhaskara? Nós temos outra opção? Já está aqui a resposta, sim! Essa outra opção chama-se de regra da soma e produto. Essa regrinha da soma e do produto, ele é um procedimento, gente, bem prático. Ele é um procedimento bem prático e às vezes mais rápido. Como que ele funciona? Vamos relembrar, porque acredito também que vocês já viram isso no passado, mas vamos relembrar. Para quem não viu, vamos aprender agora. Bom, já que nós já vimos aqui, já recapitulamos aqui nas nossas telas, que os zeros de uma função, quando eu quero achar os zeros de uma função, eu estou indo em busca dos valores de x, que vai fazer com que a minha f de x seja igual a zero. Então, no momento que eu pegar a minha função igual a zero, a gente vai ter o que para resolver? Uma equação do segundo grau, certo? A gente vai ter uma equação do segundo grau para resolver. Já vimos que nós temos a nossa velha e boa fórmula de Bhaskara. Mas se eu quiser outra opção, eu tenho a regrinha da soma e do produto. Bom, se a equação é do segundo grau, a gente vai atrás do x' e do x duas linhas, dessas duas possíveis respostas. A regra da soma e do produto é o seguinte: a gente tem que pensar em dois números que são candidatos a serem a solução. Um número para ser o x' e outro para ser o x duas linhas. Se eles atenderem essas duas condições ao mesmo tempo, se esses números atenderem a essas condições ao mesmo tempo, esses números serão a solução, serão os zeros da nossa função, serão o x', x duas linhas de fato. Mas que condições, Michele? A condição de que a soma desses candidatos tem que dar o mesmo valor de menos b, sobre a. Você vai lá na equação, pega menos o valor de b e divide para a. Você vai achar um resultado.
O resultado dessa divisão tem que ser a soma dos candidatos. E se você for lá na equação, pegar o C e dividir pelo A, o resultado que você encontrar dessa divisão tem que ser o resultado do produto entre os candidatos a x' e x'. Por isso que a gente fala que é a regra da soma e do produto. E é uma regra prática, onde a gente faz cálculo mental, onde a gente busca dois candidatos, dois possíveis números, cuja soma dê menos b sobre a e o produto dc sobre a. Então, depois que você encontra o valor dessa divisão, você sabe quanto vai valer a soma desses dois carinhas. Quando você encontra o resultado dessa divisão, você sabe quanto vai valer o produto desses dois carinhas. E aí você vai pensar nas possibilidades desses elementos. Beleza? Parece complicado, mas a gente vai partir para a prática e vocês vão ver que não é tão complicado assim. Beleza? Então vem comigo, vamos para o próximo. Aqui na nossa próxima tela a gente já vai começar com os exemplos, vamos começar a praticar. Olha só, primeiro, determine os zeros das funções a seguir. Aí aqui eu pedi, já coloquei aqui, induzir. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Vamos treinar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, vou calcular o delta aqui primeiro, separadinho. Antes do delta, só relembrando aqui, vamos anotar os coeficientes. Quem é o número que está escondidinho do lado do x? Tem umzinho ali, não tem? Então, eu vou dizer que o meu A vale 1. O meu B é o menos 5, é esse carinha que acompanha o x. E o C seria um termo independente, é o mais 4, 4 positivo. Então, vou calcular o meu delta. Meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 5. Então, a gente tem menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes quem é o a? 1. E quem é o c? 4. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 1 vezes 4, 16. 25 tira 16, sobra o quê? 9. Olha que beleza, o nosso delta é positivo. Então, nós vamos ter duas soluções para essa equação. Beleza? Por quê? Porque a gente está indo atrás de quem? Dos zeros da função. E achar os zeros da função é fazer a minha f de x igual a zero. É olhar para essa função e imaginar que eu vou ter o quê? X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Então, por isso que eu já estou jogando direto a nossa fórmula de Bhaskara. Beleza? Eu quero achar os zeros da função. Qual é a minha ferramenta? A fórmula de Bhaskara. Para achar os zeros da função, a minha função se torna igual a zero. Então, a minha função, que ele deu aqui, igual a zero, é uma equação e a gente resolve. Então, o nosso x é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, o nosso x é menos, quem é o b? Menos 5, então precisa de um parênteses. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta, raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? Eu já vou colocar aqui direto 3, porque aqui eu vou colocar o resultado da raiz quadrada do delta. Raiz quadrada de delta é raiz quadrada de 9, que é 3. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Fazendo o jogo de sinal, a gente tem que pensar que esses sinais, eles se multiplicam, a gente usa a regrinha da multiplicação, então, sinais iguais, esse 5 sai do parênteses positivo, mais ou menos 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Daqui, eu vou dizer que eu tenho o meu x' e eu vou ter o meu x duas linhas. O meu x' é 5 mais 3 sobre 2. A primeira opção aqui é somar. E a segunda é 5 menos 3 sobre 2. 5 mais 3, 8 sobre 2. Então, a gente conclui que o nosso x' vale 4. E aqui, 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, eu concluo que o meu x duas linhas vale 1. Então, quais são os zeros da minha função?
Quais são os valores de x? Se eu substituir na função, a minha f de x vai dar 0. X valendo 4 e x valendo 1. Quando eu substituir qualquer um dos dois, o resultado da minha f de x vai ser 0. Beleza? Porque eles foram encontrados igualando a função a 0. Então, usamos aí a fórmula de Bhaskara. Vamos ver mais outro exemplo? Olha só, a mesma ideia, eu quero achar o 0. Então, eu tenho que pensar que f de x vai ser igual a 0. Então, eu vou pensar que tudo isso menos x ao quadrado menos 7x menos 12 tem que ser 0. Então, vamos lá. Quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C? O meu A, aqui, ó, tem o númerozinho 1 escondido, então é menos 1. Quem é o meu B? Esse que é a carinha que acompanha o x, então ele é menos 7. E quem é o C? Menos 12. Tomem cuidado com os sinais, pessoal. Então, vamos lá. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu delta é... Quem é o B, galera? Menos 7. Então, eu tenho menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes... Quem é o meu A? Menos 1. E quem é o meu C? Menos 12. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 12, 48. 49 menos 48, 1. Então, vamos atrás do nosso x agora. X é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Menos, quem é o meu b? Menos 7. Então, eu vou colocar um parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. Se o delta é 1, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a ali, galera? O a é menos 1. A gente tem x é igual menos 7. Joguinho de novo, ó, sinais iguais aqui, fica positivo. Mais ou menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Daqui vai sair o meu x' e vai sair o meu x duas linhas. A gente tem 7, primeiro soma, mais 1 sobre 2. E aqui embaixo eu tenho 7 menos 1 sobre 2. 7 mais 1, 8 sobre 2. 7 menos 1, 6 sobre 2. Então, o meu x' aqui vai dar 4. E o meu x, duas linhas, 6 por 2, 3. Então, novamente, essa função quadrática possui dois zeros. Possui o 4 e o 3. Isso significa que se eu substituir o 4 ou 3 aqui, a minha f de 4 ou f de 3 vai ter a resposta 0. Se no lugar do x entrar um 3 ou um 4, o resultado dessa função é 0. Então, esses valores são chamados de zeros da função ou de raízes da função. Beleza? Outro exemplo. Novamente, vamos aí treinar essa fórmula de Bhaskara para vocês saírem daqui hoje feras. Mais uma vez, eu vou pensar que a minha f de x tem que ser igual a 0. Então, vamos pegar 3x menos 7x mais 12 igual a 0. Quem é o meu A? Olhando para cá, o meu A é 3, o meu B é menos 7 e o meu C é 12. A, B, C. Então, vamos lá calcular o delta. A gente tem B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta, quem é o B, galera? Menos 7. Então, vou ter menos 7 ao quadrado menos 4 vezes quem é o A? 3 vezes o C, que é 12. 7 ao quadrado, 49. Menos vezes menos, mais. Então, meu 49 é positivo. Menos vezes mais, menos. Vezes mais, menos. 4 vezes 3, 12 vezes 12, 144. 49 menos 144, quanto que vai dar, pessoal? Vai dar menos 95. Olha só.
A gente consegue encontrar o valor de x? Não. Toda vez que o nosso delta é negativo, o que a gente diz? Não existe raiz real para essa equação. Então, quais são os zeros dessa função? Eles não existem. Não existem zeros reais para essa função. Beleza? Porque o nosso delta foi negativo. Próximo exemplo. Olha só, galera, eu coloquei essa equação aqui porque ela é uma equação incompleta. O nosso b vale zero. A gente olha para ela, a gente percebe, ó, que aqui, ó, a gente tem 1, que é o A vale 1, e a gente tem o C, que vale menos 4. Então, na hora que eu pegar a minha f de x e falar, olha, f de x, você tem que ser igual a zero, porque eu estou atrás dos zeros da função, eu vou ter x ao quadrado menos 4 igual a zero. Nesse caso, se você quiser usar a fórmula de Bhaskara, pode. Se você quiser achar soma e produto, usar soma e produto, pode. Mas toda vez que a minha equação é incompleta, porque o meu b vale zero, eu posso simplesmente isolar aqui, ó, a minha incógnita. Eu posso pegar esse menos 4 e levar ele para o outro lado da equação. Então, eu vou ter 0 mais 4. Então, o meu x ao quadrado vai ser igual a quanto? 4. Então, a gente sabe que se eu tenho um expoente de um lado, ele passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, a gente vai colocar mais ou menos raiz quadrada de 4. Certo? Por que mais ou menos, pessoal? Porque toda vez que eu elevo um número ao quadrado, ele sempre dá positivo. Então, esse x pode ser negativo e pode ser positivo. Então, a gente vai ter mais ou menos 2. Certo? Ou seja, o meu x' vale menos 2 e o meu x duas linhas vale 2. Se eu pegar menos 2 ao quadrado, dá 4. E se eu pegar 2 ao quadrado, também dá 4. Beleza? Então, aqui a gente achou, ó, as duas raízes, os dois zeros da função. Beleza? Então, a gente fez 4 exemplos de fórmula de Bhaskara. Agora, a gente vai ver soma e produto. Para relembrar aí quem já sabe, quem lembra de ter estudado isso, e para quem não lembra, quem não estudou, aprender agora. Beleza? Então, vem comigo. Bom, galera, aqui a gente tem exemplos semelhantes. Nós temos funções quadráticas e a gente quer determinar os zeros. Só que nessa daqui, eu quero que a gente use soma e produto. Então, eu estou atrás de determinar os zeros da função. Eu tenho que dizer, olha, função, você tem que ser igual a zero. Então, olhando para esse exemplo, eu tenho que pensar, olha, querida função, x ao quadrado menos 3x mais 2, você tem que ser igual a zero. E aí, eu transformei em uma equação do segundo grau. 90% dos alunos querem já jogar a fórmula de Bhaskara. Mas, se a gente quiser fazer soma e produto, muita gente corre da soma e do produto por falta de treino e já quer logo para o processo mais mecânico, que é a fórmula de Bhaskara. Mas a soma e produto pode ser uma grande aliada quando você quiser economizar tempo, certo? E num Enem da vida, numa prova de vestibular, o tempo nunca é seu amigo. Então, vamos relembrar. O que a soma e produto diz? Diz que a soma dos candidatos para ser x' e x duas linhas tem que dar o resultado de menos b sobre a. E o produto entre os candidatos para ser o meu x' e o x duas linhas tem que ser c sobre a. Então, vamos pensar aqui, eu vou colocar um Szinho de soma. A soma tem que ser menos b sobre a, menos da fórmula. Quem é o b? O b aqui, ó, galera, ó, o b é menos 3. Então, eu vou colocar aqui menos 3. Sobre quem é o a? Quem é o númerozinho que está aqui, ó, escondidinho do lado do x ao quadrado? 1. Então, eu tenho 1. Menos 3 fica 3. Dividido para 1, 3. Então, eu sei que
os candidatos a x' e x', se eles forem somados, tem que dar 3. E se eles forem multiplicados? Vou colocar um pezinho aqui de produto. A gente tem que ter C sobre A. Quem é o C? 2. E quem é o A? 1. Então, a gente sabe que a soma dos candidatos a x' e x', tem que dar 3. O produto dos candidatos tem que dar 2. Qual é a dica que eu dou para vocês, gente? Começa pensando aqui na multiplicação. Gente, quais são dois números inteiros que, se forem multiplicados, vai dar 2? Pensa logo no 1 e no 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 mais 2 dá 3. Olha que beleza! Esses caras, eles atenderam as duas condições ao mesmo tempo. Então, eu tenho certeza que o meu x' é 1 e o meu x' é o 2. Por quê, Michele? Porque 1 mais 2 dá 3. A soma do x' com o x' tem que dar 3. E o produto de 1 vezes 2, o x' vezes o x', vai dar 2. Então, pronto, a gente achou a solução da equação. Fácil? Tranquilo? A gente determinou os zeros dessa função. Quais são os zeros da função? As raízes da função 1 e 2. Muito mais rápido que a fórmula de Bhaskara. Beleza? Vamos treinar outro exemplo. Olha para cá. Mais uma vez, você tem que falar, olha, função, você vai ser igualada a 0, porque eu estou atrás de achar os zeros da função. Então, vamos usar lá a soma do produto? Ou tem que pensar que x' mais x' é igual a menos b sobre a. E x' vezes x' tem que ser o c sobre a. Se eu for continuar aqui, a minha soma vai dar menos, novamente, quem é o b? Tem um menos aqui, ó. O meu b é menos 2. E quem é o meu a que está escondidinho? 1. Então, eu tenho que a soma menos menos 2, 2 sobre 1, 2. Dividir por 1 não muda nada, né, galera? E agora, colocar um pezinho de produto é o C sobre A. Quem é o C? Menos 15, ó. O C aqui, ó. Tomem cuidado com o sinal. O C é menos 15. E o A é 1 de novo. Então, menos 15, menos 15. Aí você fala, poxa, Michele, agora complicou. Começa pensando pela multiplicação e esquece que é negativa a princípio. Começa pensando, 1 vezes 15 dá 15. Então, se eu pensar no 1 e no 15, 1 vezes 15 dá 15. Mas somar 1 com 15 está longe do 2. Ah, mas se eu botar um negativo, não vai dar, descartado. Agora, peraí. Pensa na tabuada. 3 e 5. 3 vezes 5 é 15. Só que eu quero menos 15. Então, eu vou ter que dar um sinalzinho de negativo para alguém. E será que se eu somar um negativo e um positivo, porque 3 com 5 dá 8, tá longe do 2. E 3 vezes 5 dá 15, não é menos 15. Mas se eu fizer assim, ó, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 mais 5 dá 2. Então, olha só, se eu fizer, gente, menos 3 mais 5, dá 2. E se eu fizer menos 3 vezes 5, dá menos 15. Esses dois números atenderam as duas condições ao mesmo tempo. Então, eu vou dizer que o meu x' é menos 3 e o meu x' é o 5. Pronto, morreu. Resolvemos a equação de segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Beleza? Tranquilo? Então, galera, ó, fazer um último exemplo para finalizar. Novamente, a mesma ideia, menos x ao quadrado mais 6x menos 8 tem que ser 0. Estou atrás do zero da função, estou igualando a função a 0. Então, vamos lá. Para ganhar tempo, eu vou até agilizar a minha escrita. Eu posso já escrever assim, ó. S de soma é menos b sobre a. Deixa eu voltar aqui a tela. Eu posso pular essa parte, ó.
Porque você já vai saber que você está atrás do x' mais o x duas linhas. E você vai lembrar que você está atrás do x' vezes o x duas linhas. Então, a gente já pode vir aqui e escrever soma menos b sobre a. Quem é o b? 6. E quem é o a, gente? Ó, vou fazer de vermelho, tem umzinho escondido. Então, o a, ó, é esse carinha aqui, ó. Menos 1. A gente sabe que aqui é o nosso a, e aqui é o nosso b, e aqui é o nosso c. Então, a gente tem que a soma, 6 dividido para menos 1, 6. E o produto? C sobre A. Quem é o C? Menos 8. Quem é o A? Menos 1. Então, o produto tem que dar 8. Então, para e pensa aqui comigo. Eu estou atrás de dois números que, se eu somar, dá menos 6. E se eu multiplicar, dá 8. Pensa de novo na multiplicação. Pensa no 2 e no 4. 2 vezes 4, 8. A gente vai lá direto na tabuada. Sim, 2 vezes 4, 8. Mas 2 mais 4 dá 6. E eu estou atrás do menos 6. Então, peraí. Coloca um menos aqui e um menos aqui. Menos 2 vezes menos 4. Faz lá menos 2 vezes menos 4. Dá 8 positivo, porque menos vezes menos, mais. Faz lá menos 2 mais menos 4. Bom, o que a gente vai ter? Menos 2, esse mais, esse menos fica menos, porque os sinais se multiplicam, a regrinha da multiplicação. E menos 2 menos 4, menos 6. Olha só, galera. O menos 2 e o menos 4, eles atenderam as duas condições. Atenderam a condição da nossa soma e atenderam a condição do nosso produto. Então, eu vou dizer que o meu x' é o menos 4 e o meu x duas linhas é o menos 2. Esses carinhas são os zeros da função. Beleza? Tranquilão? Galera, ó, seguinte, valeu. Muito obrigada pela companhia. Veja e reveja o vídeo quantas vezes for necessário e coloque na sua cabeça uma coisa. Sempre que você estiver atrás dos zeros de uma função quadrática, essa função ela se transforma numa equação de segundo grau. E a solução dessa equação recebe esse nome de zeros da função ou raízes da função do segundo grau. Beleza? Brigadão. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande abraço, muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.